pessoal, meu nome é Cássio Franco, eu sou trader da Harrison Investimentos. Acredito que até esse momento vocês já devem ter passado por algumas aulas a respeito do trader, a respeito do day trader, bolsa de valores, enfim. E nesse módulo que vamos iniciar, nós vamos falar um pouco sobre mercado futuro, vamos falar um pouco sobre dólar, índice, plataformas, corretoras, um pouco sobre price action, o básico, um pouco sobre a história dos candles, né? E nessa primeira aula, vamos focar então no mercado futuro, né? Introdução ao mercado futuro. Você já, por algum momento, pensou o que seria esse mercado futuro? Já passou pela sua cabeça, mercado futuro? É algo bem simples, e o próprio nome já é bem intuitivo. É um mercado em que há uma projeção de preço de agora para ser executado no futuro, né? Eu vou dar um exemplo melhor na prática um exemplo um pouco simples, bem simples, de como essas coisas acontecem. Digamos que você foi numa loja para comprar um notebook. Você chega nessa loja e o notebook custa R$ 2.000, né? Então você chega para o vendedor e fala: olha, eu tenho interesse nesse notebook, né, R$ 2.000, gostei do preço, mas eu só posso estar comprando esse notebook daqui 30 dias. Eu gostaria de saber se eu posso voltar daqui 30 dias e você segura esse preço, por favor, nesses R$ 2.000, né? Então o vendedor chega para você e fala: olha, se você me der uma garantia de que você realmente vai voltar daqui 30 dias, eu posso segurar esse preço para você. Então, naquele momento, você dá uma garantia, seja um calção, um aviso, alguma coisa, para garantir que você vai voltar daqui 30 dias. Você dando essa garantia, ali naquele momento você fez um acordo. Você travou o preço, fixou o preço em R$ 2.000 daquele notebook, daquele bem, né? E daqui 30 dias você volta. Daqui 30 dias esse notebook está custando R$ 2.500. Então você chega para aquele vendedor e fala: olha, temos um acordo, né? Então o vendedor realmente vai confirmar que tem-se ali um acordo e ele vai vender para você por R$ 2.000, porque foi aquele valor acordado há 30 dias atrás. Então isso é a diferença de mercado à vista e mercado futuro. No mercado à vista, você chega na loja, compra o determinado bem, paga, pega o produto e pronto, há uma transferência imediata dos valores. No mercado futuro não, no mercado futuro você trava o valor naquele dia atual para executar somente daqui tantos dias, né? Então essa é basicamente a diferença do mercado à vista para o mercado futuro, né? O mercado futuro ele é datado da Idade Média, e ele foi desenvolvido originalmente para auxiliar produtores e comerciantes a travar o preço de seus produtos para executar em períodos futuros, né? Então, eu vou passar para o slide agora e vou mostrar para vocês um exemplo bem prático. Aqui, antes de adentrar no exemplo, só falando a respeito desse termo futuro. Quanto que o seu celular vale hoje? Digamos que o seu celular vale R$ 1.000. Você tem uma projeção, uma perspectiva de quanto o seu celular vai estar valendo daqui um ano? Provavelmente sim, né? Você tem noção de como as notícias andam, você tem noção de quais aparelhos vão lançar até o ano que vem, né? E tem uma média de mais ou menos quanto que o seu celular, seu aparelho vai ser desvalorizado. Digamos que o seu celular hoje vale R$ 1.000, no ano que vem ele passa a valer R$ 800, né? E daqui 10 anos, será que você consegue mensurar o valor desse seu celular daqui 10 anos? Fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil porque em 10 anos muita coisa pode acontecer, muitas notícias, né? Então, é justamente o que nós, especuladores do mercado financeiro, fazemos. Nós operamos ativos, seja o índice Bovespa, seja o dólar, ações, né? E nós fazemos especulações projetando para o futuro, um futuro até então incerto. Para isso a gente utiliza algumas análises, algumas técnicas que a gente vai passar um pouco mais para frente para vocês. Então, a definição básica de mercado futuro, né? Mercado futuro é um mercado em que se negociam compromissos de compra e venda
que só serão realizados no futuro, que foi o que a gente comentou aqui agora. E o exemplo do produtor de soja, né? Como eu disse que o mercado futuro ele foi desenvolvido originalmente para ajudar, lá na Idade Média, os produtores e comerciantes na compra e venda de seus produtos. Então, eu vou dar o exemplo aqui agora de um fazendeiro que produz soja, né? Digamos que temos aqui esse fazendeiro, o nome dele é José. José, ele está pensando em plantar soja para ganhar dinheiro. Ele tem ali sua fazenda e o espaço que ele tem disponível, ele consegue fazer um cálculo rápido ali que ele consegue plantar, digamos, 1000 sacas, né? Então ele começa a fazer vários cálculos. Poxa, será que vale a pena eu estar plantando soja? Será que é o momento? Então vou fazer alguns cálculos. Os insumos, equipamentos que eu vou utilizar, quantidade de adubo, força humana, quem vai trabalhar, armazenamento, onde eu vou armazenar essas sacas. Então ele começa a fazer vários cálculos, né? E para confirmar a sua decisão, ele faz uma pesquisa sobre o valor da soja naquele momento, antes dele plantar. Ele conferiu que o valor da soja, da saca de soja, naquele momento, custa R$40. Obviamente que não é esse valor, tá? Mas, para a gente fazer um cálculo aqui simples e rápido, de fácil entendimento, digamos que o valor da soja, naquele momento, custe R$40. E pelos cálculos que ele fez, de quanto ele vai gastar para produzir essas 1000 sacas, ele chegou ao cálculo de R$30. Logo, ele pensou, bom, vou gastar R$30 e vou ganhar 40. Então eu tenho R$10 aí líquido, então topo. Então ele decide plantar. Digamos que ele decidiu plantar essas 1000 sacas ali no dia 10 de dezembro. Essa plantação vai ficar durante 6 meses até a data da colheita. Então aqui, ó, próxima à data da colheita, 10 de junho. Se ele plantou dia 10 de dezembro, a data da colheita, digamos que é dia 10 de junho. Quando vai chegando próximo à data da colheita, aquele valor lá atrás, no dia 10 de dezembro, de R$40 por cada saca, né? Se ele vendesse naquela época, ele começa a perceber que foi caindo para R$30, depois caiu para 20. Por quê? Porque muitos fazendeiros, muitas pessoas decidiram plantar soja no mesmo momento que ele. Então ele começou a perceber o quê? Que a oferta aumentou. Logo, o preço caiu, ele teve uma grande surpresa, ou seja, um grande prejuízo, né? Então, o que esse fazendeiro poderia ter feito lá atrás, no dia 10 de dezembro, caso ele já soubesse que esse preço poderia cair de 40 para R$20? Ele faria uma espécie de hedge. É uma proteção. Vou explicar um pouco mais para vocês. Digamos então que lá no dia 10 de dezembro, esse fazendeiro estava lá pensando em plantar a sua soja e ele conhecesse ali a Bolsa de Valores, né? Ele escutou falar da Bolsa de Valores, então ele descobriu que na Bolsa de Valores tinham alguns ativos, alguns contratos de soja, né? A soja que pode ser operada no mercado à vista ou também no mercado futuro. Então, ele foi até a Bolsa de Valores, digamos, e na Bolsa de Valores eles operam os contratos de soja, né? Digamos aqui que um contrato seja 250 sacas. Isso quer dizer o quê? Esse fazendeiro ele não consegue simplesmente chegar na Bolsa de Valores e falar assim, olha, eu quero vender 30 sacas aqui, porque existe uma padronização. Essa padronização dos contratos na Bolsa de Valores é algo muito bom porque facilita a questão da liquidez. Então, digamos que, como um jogo de baralho, quando você chama um amigo, chama várias pessoas, poxa, vamos jogar um poker? Vamos jogar um poker? Todo mundo pode querer jogar, porque todo mundo conhece, digamos assim. Inclusive, querem até apostar, porque sabem jogar e vão apostar porque querem ganhar. Agora, digamos que você chegue para essas pessoas, para esses amigos e fale, vamos jogar um jogo? Poxa, que jogo? Não, um jogo que eu inventei. Ninguém vai querer participar, porque só você conhece as regras. Então, não é o fazendeiro que decide quantas sacas vai vender, não é o fazendeiro que decide por qual valor vai vender.
E nem o comprador, nem o investidor também decide. A Bolsa de Valores ela já estipula um contrato padronizado em que diz: um contrato equivale a 250 sacas e hoje o preço está em X. Se o fazendeiro quiser assim vender, tudo bem. E se o investidor assim quiser comprar, também tudo bem. Ou seja, ambas as partes têm que se adaptar à Bolsa de Valores, ao contrato de soja. Então tá. Digamos que um contrato equivale a 200 sacas e esse fazendeiro ele tem 1.000 sacas, né, para vender, ou seja, 1.000 sacas equivalem a 4 contratos. Então, no dia 10 de dezembro, quando ele foi ter essa informação lá na Bolsa de Valores, né, que foi o dia da plantação dele, o mercado à vista, ou seja, o preço de cada saca no dia 10 de dezembro estava custando R$ 40. E no mercado futuro, R$ 50. O que significa isso? Significa que hoje está custando R$ 40, mas no dia 10 de junho, digamos é a data do vencimento desse contrato, vai estar valendo R$ 50, então ele decide vender. Ele vende, ele encontra um investidor que decide também comprar essa soja. Ele fala, olha, eu tenho 1.000 sacas, eu vou vender aqui no mercado futuro, eu vou plantar agora, vou colher no dia 10 de junho, que é o fim do contrato, a data de vencimento do contrato. Eu tenho 1.000 sacas e o investidor fala, bom, eu tenho R$ 50.000, porque esses são 1.000 sacas e está custando R$ 50 cada saca, logo 1.000 vezes 50, R$ 50.000. Então eles fazem uma operação, o fazendeiro fornece a soja, o investidor passa o dinheiro. Então tá, um contrato, 200 sacas, ele tem 4 contratos, que são 1.000 sacas, na data 10 de dezembro, R$ 40 à vista, mercado futuro R$ 50, que é a data de vencimento, no dia 10 de junho. 1.000 sacas vezes R$ 50, R$ 50.000 é o valor negociado. Margem de garantia. O que seria essa margem de garantia? Pode acontecer, há um risco, numa negociação como essa, de uma das partes acabar não honrando com o seu compromisso, já que é um mercado futuro, onde eles estão travando o preço ali no dia 10 de dezembro, mas só vai ser liquidado no dia 10 de junho. Então pode acontecer alguma coisa. Então precisa existir uma garantia de que ambos vão cumprir com o combinado. Isso varia, tá, de corretora para corretora, mas essa margem de garantia é algo obrigatório que ambas as partes precisam depositar na corretora, no caso a Bolsa de Valores exige essa margem de garantia para realizar essa operação e ambos precisam depositar. Vamos supor aqui que essa margem de garantia equivale aí a 10%, ou seja, de 50 mil, R$ 5.000. Logo, o fazendeiro vai entrar com R$ 5.000 e o investidor com R$ 5.000. Ao fim do contrato, esse valor é devolvido, né? É apenas uma margem de garantia durante o processo de ir até o dia do vencimento. Então, o fazendeiro, ele entrou vendido, né? A gente chama vendido, ele tinha ali seus 4 contratos, ele colocou R$ 5.000 de garantia, como eu disse, os 10%, né? Vendido no dia 10 de dezembro, e o investidor comprou, né? Colocou seus R$ 5.000 do lado comprado, no mercado futuro a R$ 50. No dia seguinte, no dia 11 de dezembro, houve um ajuste, é o que chamamos de ajuste diário, né? Porque o mercado ele é dinâmico, né? Então todos os dias há um ajuste diário em que os valores, tanto do mercado à vista quanto do mercado futuro, eles sofrem oscilações. Então houve uma alteração e no mercado futuro que ontem estava a R$ 50, no dia seguinte estava a 51, ou seja, aumentou R$ 1. Como são 1.000 sacas, R$ 1.000. Logo, o fazendeiro que estava vendido em 5.000 teve uma queda aí de R$ 1.000, enquanto o investidor que tinha comprado 5.000 aumentou R$ 1, 1 vezes 1.000, então ele ganhou R$ 1.000 já ali no dia seguinte. Então, no dia 12, teve mais uma valorização, né, de 50 foi para 51, depois de 51 foi para 53, e aquele fazendeiro que estava vendido a 5.000, que já tinha perdido 1.000 no dia 11, no dia 12 ele perde mais 2.000, e assim vice-versa entre eles, né? E quando chega no dia 10 de junho, o dia do fim do contrato, o dia do vencimento, no mercado futuro está cotado ali a R$ 52. Então, o fazendeiro que estava vendido em 5.000 perdeu 1.000, perdeu 2.000 e lá no último dia finalizou em 52, então ele acabou recuperando ainda R$ 1.000. Enfim, o fazendeiro no fim das contas ele ficou com menos 2.000 e o investidor
ficou com 2 mil positivo. Na verdade, o fazendeiro ele não perdeu dinheiro, porque na verdade ali o objetivo dele não era ganhar dinheiro com essa operação, mas sim proteger o seu capital. Ele queria ter a garantia de que aqueles 50 mil reais da sua soja plantada lá no dia 10 de dezembro fosse honrado lá no dia da colheita, porque poderia subir, como aconteceu aqui, mas também poderia ter caído, e se caísse, ele teria sim um prejuízo. Então ele protegeu o seu capital, protegeu o seu preço de venda lá do dia 10 de dezembro até o dia 10 de junho. E o investidor se deu bem, porque ele comprou a 50 reais e agora vai poder vender a 52 no dia 10 de junho. Né? Então essa é uma técnica chamada hedge, que significa proteção, e é muito utilizado para esse tipo de commodity, né? A soja, o milho, o café, e por isso que foi originalmente desenvolvido lá atrás na Idade Média para auxiliar esses produtores e comerciantes, para travarem o seu preço no dia da plantação, para que no dia da colheita eles tenham aquele valor acordado lá no passado. Sabendo disso também, outro tipo, não é bem um outro tipo, mas algo que esse fazendeiro também poderia ter feito para neutralizar a sua perda, digamos ali, um contrato 250 sacas, 4 contratos ali em negociação, eu só repeti aqui a tabela, o fazendeiro ficou com menos 2 mil, o investidor com mais 2 mil, tudo bem. Mas vamos supor que dia 10 de dezembro eles entraram na operação. No dia 11 de dezembro, assim que o fazendeiro começou a perder R$ 1.000, ele logo pensou, bom, estou vendo que o preço está correndo contra mim. O que eu posso fazer? Como eu estou entrando aqui na situação, na negociação vendido, eu vou procurar uma pessoa que também está entrando vendido e vou entrar comprando. Ou seja, eu vou procurar neutralizar a minha ordem. Então, digamos aqui do outro lado, ó, eu achei um outro investidor, né? E só que nessa situação eu vou entrar comprado e o outro investidor vai entrar vendido. O que vai acontecer aqui? Em um lado, na minha primeira negociação, eu estou vendendo, né, 4 contratos de soja. Porém, logo no dia seguinte, eu estou comprando 4 contratos de soja. Então, independente para que lado o preço correr, a cotação, se subir, se cair, eu vou estar sempre neutralizando, como nessa situação aqui, por exemplo. Como ele entrou no dia 11, a R$ 51,00 no mercado futuro, no dia 12, esses R$ 51,00 se transformaram em R$ 53,00, e no dia 10, no dia da colheita, estava em 52. No fim das contas, o fazendeiro ganhou R$ 1.000 e o outro investidor perdeu 1.000. Então, o que acontece? Se na primeira negociação ele tinha perdido 2 mil, agora ele, na verdade, só perdeu 1.000, porque ele compensou a sua perda com essa segunda operação, ganhando R$ 1.000. Então, ele o quê? Amenizou a sua perda. Isso é uma forma de proteção. Esse é o que chamamos de hedge, né? E aqui tem uma listinha de alguns ativos que são muito negociados dessa forma, né? Protegendo o capital, travando o preço na data atual para executar no futuro. Soja, milho, café, dólar, né? Algumas pessoas preferem, gostam, né, de estar especulando o valor futuro do dólar, seja para mais, seja para menos. O petróleo e o próprio índice Bovespa, né? Que não é em questões financeiras, mas é em pontuação, também há essa especulação e a gente vai explicar isso mais para frente. Então, resumindo, concluindo aqui, a diferença de mercado à vista para mercado futuro. No mercado à vista, então, há a transferência imediata de bens, né? Com aquela situação que eu disse, onde o comprador chega na loja, compra o notebook, paga, recebe aquele bem, pronto, há uma transação, uma transferência imediata de bens, né? Aqui no slide, digamos que ações é mercado à vista, né? Digamos que 1.000 ações a um preço de R$ 20 por ações dá R$ 20.000. E eu quero comprar essas 1.000 ações a R$ 20 cada. Então eu pego meus R$ 20.000, compro, e numa compensação de D mais 3, o que isso quer dizer? Se eu comprar na segunda-feira, na quinta-feira
automaticamente a corretora vai debitar 20 mil reais da minha conta e também vai creditar 1.000 ações. É uma transação imediata. Esse é o mercado à vista, enquanto o mercado futuro há também a liquidação física do bem, como nesse caso da soja, que exemplificamos agora anteriormente, mas a maioria dos ativos é liquidado por diferença financeira. Então, não necessariamente eu preciso ter soja para vender soja, desde que eu acredite que lá na frente aquela soja que hoje vale 50 reais vai valer 40, por exemplo, eu posso comprar contratos de soja a 50 reais, ou vender contrato de soja a 50 reais, para lá na frente eu comprar 40, ou seja, vendo caro, compro barato. Não necessariamente eu preciso ter a soja, porque o que vai ser liquidado nessa negociação não é o bem, não é o bem físico, mas a diferença financeira. Esses 10 reais de diferença é o que vamos negociar, né? Então, algumas vantagens do mercado futuro: diversificação, quer dizer, você não precisa ficar focado somente em ações, somente em mercado à vista. Há um leque muito grande de ativos para ser operado no mercado futuro, e vocês viram aí através da soja, do milho, do café, do índice Bovespa, do dólar e assim por diante. A facilidade, ou seja, o mercado futuro ele é muito volátil, né? O mercado à vista, como ações, por exemplo, para que tenham fortes oscilações, precisa de uma influência externa muito grande, uma notícia que impacte diretamente, né? Então, o mercado à vista, ele é pouco volátil, ele caminha lentamente durante o tempo. Já o mercado futuro, ele sofre especulação o tempo inteiro, compra, venda, vários players, né, envolvidos. Então, é um mercado que ele anda assim, ó. Então, você tem flexibilidade. Essa é a terceira vantagem que eu vejo no mercado futuro, flexibilidade. Você consegue entrar tanto comprado quanto vendido, ou seja, independente do preço que estiver ali no momento, você ganha dinheiro em todas as operações. Há oportunidade de ganhos em todas as épocas. E é isso. Essa foi a primeira aula a respeito do mercado futuro, para que vocês tenham um pouco a noção do que é isso que a gente opera, o índice Bovespa, o dólar, né? A gente vai focar muito mais para frente a respeito desses ativos, então vocês precisam ter essa noção do que é o mercado futuro, como é travar um preço hoje para ser liquidado no futuro. Aguardo vocês na próxima aula.